Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu gostaria desde já de pedir a você para se inscrever no nosso canal como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e, no caso, faça também a divulgação do nosso canal para os seus amigos, seus contatos em geral, para que nós possamos crescer. Porque o nosso canal, acima de tudo, é um canal que promove educação e o desenvolvimento de um país perpassa pela educação do nosso povo, tá certo? Então, meu muito obrigado para você que divulga diuturnamente o nosso canal para os seus contatos. Gostaria também de informar aqui, antes do tema deste vídeo, sobre a playlist de história. Eu, na qualidade de historiador e professor de história, estava devendo essa playlist. Nós vamos inaugurar agora nas férias, com 5 temas de história, e nós vamos fazer vídeos-aula sobre esses temas. Então é importante porque nós vamos estar ajudando no processo de esclarecimento da sociedade brasileira. Isso é muito importante na qualidade de educador, né? Como professor, me sinto honrado em cumprir essa tarefa. Bem, o tema de hoje é um tema de utilidade pública, né? Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, poderia soar como um aproveitamento, né? Como um oportunismo barato, né, gratuito de minha parte, mas nesse dilema, né, entre ser taxado de oportunista e cumprir com a missão da utilidade pública, eu fiquei com a segunda opção. Eu fui aluno do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que vai ser o novo ministro da Educação do Brasil, né, o ministro da Educação do futuro governo Bolsonaro. E eu vim aqui desprovido de qualquer verniz ideológico, até porque, na qualidade de progressista, eu ideologicamente divirjo da posição do nobre professor. Ele é conservador, eu sou progressista, então, no tocante à ideologia, nós estamos em extremos. Mas tenho um profundo respeito por ele, apesar de discordar de 90% das ideias dele. E eu não estou aqui para fazer pré-julgamentos em relação ao professor. Estou aqui para esclarecer a minha experiência como aluno de Ricardo Vélez Rodrigues no curso de História da Universidade Gama Filho, no segundo semestre do ano de 2001, minha primeira graduação em História. Estou fazendo agora a minha segunda graduação em Direito na Universidade Federal Fluminense. Mas eu fiz a minha primeira graduação em História, que me deu o título de historiador e professor de História. Bacharel e licenciado em História. E nessa faculdade que eu fiz entre 2001 e 2004, no primeiro período dela, eu tive uma disciplina chamada Introdução à Filosofia, ministrada pelo professor Ricardo Vélez Rodrigues. Naquela época ele já morava em Juiz de Fora e se deslocava de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para ministrar essa aula na Gama Filho. E eu fui aluno dele. Então eu queria passar a minha experiência em relação às aulas do Ricardo Vélez Rodrigues para vocês. Eu acho que é de grande utilidade pública, para que vocês possam conhecer não o viés ideológico do Ricardo Vélez. Se quiserem se aprofundar pelo pensamento ideológico dele, procurem na internet, leiam os livros dele. Eu estou mais colocando aqui o perfil do caráter, a personalidade do Ricardo Vélez Rodrigues enquanto educador, enquanto professor, e no que isso pode influenciar a atuação dele como ministro da Educação do futuro governo Bolsonaro. Pois bem, eu vou passar aqui para vocês rapidinho a trajetória acadêmica dele. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Pontifícia, olha o nome difícil, pela Universidade Pontifícia Javeriana, lá na Colômbia, em 1964. Depois ele se graduou em Teologia no Seminário Conciliar de Bogotá, também na Colômbia, em 1967. Já no Brasil, ele cursou um mestrado, concluindo o curso em Filosofia, na PUC do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1974. E também concluiu o doutorado na Universidade Gama Filho, também em Filosofia, no ano de 1982. Essa é a trajetória acadêmica dele. Quais são os temas centrais da formação acadêmica do filósofo Ricardo Vélez? História da filosofia, pensamento brasileiro, a dicotomia patrimonialismo-contratualismo, filosofias nacionais, filosofia brasileira, então ele é bem especialista no pensamento filosófico brasileiro, e também o conceito de liberalismo, já que ele é um liberal no tocante ao pensamento político, embora seja conservador no tocante aos costumes. Pois bem, quais são as influências de Ricardo Vélez? Tocqueville, que é um grande referencial do pensamento liberal,
Antônio Paim, que inclusive foi orientador dele no doutorado em filosofia, Oliveira Viana e o pensador e educador francês Henri Marrou, que foi o tema central da maioria das nossas aulas na disciplina Introdução à Filosofia, quando eu cursei, tendo ele como professor no segundo semestre de 2001, meu primeiro período do curso de História na Gama Filho naquela época, tá? Quais foram os temas que ele trabalhou em sala de aula na disciplina Introdução à Filosofia, quando eu fui aluno dele? Ele trabalhou com a dicotomia patrimonialismo contra atualismo, né? Trabalhou muito nessa questão da diferença do Estado patrimonial para o Estado contratualista, né? O Estado contratualista inglês, que seria uma dicotomia do Estado patrimonialista latino que nós brasileiros herdamos. Trabalhou também com a história da filosofia, já que o nosso curso de graduação era de história, então ele deu uma ênfase maior em história dentro da filosofia. Trabalhou muito com o conceito de ética pública e principalmente com as ideias do pensador Henri Marrou, pensador francês, focando principalmente em teologia da história e história da educação. Esses foram os temas centrais de Ricardo Vélez Rodrigues como professor da disciplina Introdução à Filosofia no curso de História da Gama Filho, que eu cursei no primeiro período lá, essa disciplina, em 2001. Agora, o principal, que é o clímax desse vídeo, que são as características do professor Ricardo Vélez Rodrigues dentro da sala de aula. E no que isso pode influenciar a atuação dele como ministro? Sinceramente, não sei se influencia tanto, até porque há uma diferença enorme entre aquele Ricardo Vélez Rodrigues que me deu aula em 2001 com o Ricardo Vélez Rodrigues que vai assumir agora o Ministério da Educação em 2018, quer dizer, 2019, corrigindo. Aquele Ricardo Vélez Rodrigues de 2001, em nenhum momento fez proselitismo político em sala de aula. Eu não sei se dentro da sala de aula até hoje, se tiver algum aluno mais recente dele, pode comentar aí, se hoje ainda ele tem essa característica de dentro da sala de aula não fazer proselitismo político. Na época ele não fazia. Agora, assistindo alguns vídeos, né, e lendo algumas entrevistas dele mais atuais, eu vejo que ele é um grande militante, um grande ativista do pensamento liberal conservador em contraposição ao marxismo cultural. Então ele bate muito na esquerda ultimamente. Isso não acontecia em 2001. Talvez, pela trajetória acadêmica dele agora, lendo, né, estudando sobre o assunto, talvez ele já tivesse essa versão ao marxismo lá atrás. Mas ele não colocava isso em sala de aula. Ele não expunha isso nas suas aulas. Até porque os temas centrais da disciplina Introdução à Filosofia que ele ministrou para mim, não tinha nada a ver com isso. Então, ponto para ele. Ele não levou para a sala de aula o pensamento ideológico dele. Isso é muito importante. E outro ponto também, ele era um cara extremamente afável, brincalhão, em nenhum momento foi autoritário, arrogante, prepotente, ele era muito disciplinador. E talvez essa característica seja importante e central na atuação dele como ministro da Educação no ano que vem. Talvez ele, com esse caractere tão forte de ser um disciplinador, isso está diretamente relacionado à natureza da postura como professor dele, talvez isso influencie a atuação dele como ministro da Educação no governo Bolsonaro. Tá? Eu não sei quem é o Ricardo Vélez hoje, 17 anos depois de ter me dado aula. Eu não sei se ele é um cara mais reacionário, se ele se tornou autoritário, se essa caça ao marxismo cultural fez dele uma pessoa mais dura, né, mais radical. Não sei. Mas eu sei que o Ricardo Vélez Rodrigues, lá de 2001, era um cara extremamente brincalhão, que dava aulas com uma profundidade intelectual absurda, um homem extremamente inteligente, demasiadamente correto nas suas posições e que tinha um viés disciplinador muito forte. Texto dado é texto lido e comentado na aula a posteriori. E era assim que funcionava. Nós tínhamos que estar com o texto decorado, absorvido e conceitualmente entendido na aula posterior, quando ele passava na aula anterior, para que nós pudéssemos ler durante uma semana. Ele passava o texto numa aula, nós tínhamos uma semana para absorver o texto, e na aula seguinte, na aula vindoura, ele cobrava e dialogava com os alunos sobre esses textos. Então é isso, gente. Um homem do diálogo, um homem brincalhão, caricato até muitas vezes, tá? Soltava piadinhas no meio da aula, claro, não ofensivas, mas dentro do contexto da aula, mas extremamente disciplinador. Não era autoritário, não era.
em 2001, não sei agora. Não era autoritário, mas era disciplinador e exigia que as obrigações fossem cumpridas. Missão dada era missão cumprida. E extremamente rigoroso na correção das provas, mas justo no tocante a justificar, pareceu até redundante, mas justificar os pontos dos quais ele discordava na hora em que nós respondíamos na prova. E ele chegava e justificava o porquê que tirava o ponto. Então, um homem, naquele momento, extremamente justo. É isso que eu queria passar para vocês, tá? Sobre o perfil de Ricardo Vélez Rodrigues. Compartilhem este vídeo como um mecanismo de utilidade pública, porque o futuro ministro da Educação, que foi meu professor, ele tem características, e essas características que eu passei aqui podem ser úteis para quem sabe, o cidadão brasileiro, né, o conjunto de pessoas que formam a sociedade brasileira, quem sabe essas pessoas possam traçar um perfil do que esperar de Ricardo Vélez Rodrigues como ministro da Educação no Brasil a partir de 2019. Um abraço a todos.